Alguns veículos usados, quando perdem a garantia, não valem a pena adquirir por nenhum preço. Infelizmente, muitos veículos usados podem levar à ruína financeira e você definitivamente não quer possuir um desses. Embora veículos como Toyota, Lexus e Mazda sejam confiáveis e de baixo custo de manutenção, representando compras seguras, nem todo veículo é assim. Tenho que compartilhar isso com vocês. Quando jornalistas, pessoas do meio automobilístico, revistas e jornais elogiam esses novos veículos, eles somem e não se fala mais nada depois que a garantia acaba. Por isso compartilharei uma lista dos 10 piores veículos para ter fora da garantia no mercado de usados. O primeiro veículo na lista que você deve evitar fora da garantia, apesar das pessoas comprarem quando novos por parecerem estilosos. Eles vêm em diversas cores, com um motor V6 de 3,5 litros que produz cerca de 260 cavalos de potência. Os veículos com transmissão continuamente variável apresentam algumas desvantagens e problemas que devem ser considerados antes da compra. Vamos dar uma olhada rápida em algumas das áreas problemáticas. Quero dizer, claro, eles têm essa grade frontal realmente horrível, meio que parece um peixe, uma escala ali, faróis básicos, sim, eles parecem bastante esportivos, embora como um perfil geral. Eles possuem pequenos detalhes na parte inferior, belas rodas de metal cinza, espelhos retráteis com uma faixa de luz e um amplo teto solar, que pode ser problemático. Além disso, contam com uma ótima extensão traseira. De acabamento, quase parece o Lexus RX, e eles têm um capô muito grande e saliente, claro, com esses dois grandes ombros bem ali, muito plástico para manter as pedras longe dos painéis do corpo, sim, alguns outros contornos e designs extras, e não há dúvida de que a Nissan criou um veículo de aparência muito única, que se destaca acima da multidão, claro, sim, ótimas luzes traseiras, e este é o modelo SL com tração nas 4 rodas, claro, e é o Murano da Nissan. Mas infelizmente há muitos problemas com esses veículos, razão pela qual não posso recomendá-los fora da garantia. Número 1, claro, você tem esse grande teto solar de vidro em cima, e isso tem sido um verdadeiro tópico de discussão com muitos desses Nissans, onde muitos desses tetos solares racham, se partem e explodem, e você nem tem uma dica de que isso está chegando. Às vezes as pessoas estão dirigindo e isso simplesmente explode. Infelizmente é uma coisa muito perigosa, e você está sentado em agulhas, ansioso por aquele momento em que pode realmente soltar, mas há outros problemas, os parassóis simplesmente caem inadvertidamente. Então falamos sobre a situação do gás, o atuador para a liberação da porta que às vezes falha, não funciona, o sistema evap entope, e também você pode ter excesso de derramamento de combustível apenas porque sim, e ele arrota de volta e você acaba com combustível escorrendo pela lateral do veículo. Então, claro, lá embaixo, como você pode ver, os problemas do airbag do volante é uma das grandes áreas, muitos problemas com isso. Lá atrás, claro, é uma tampa traseira ou tampa do porta-malas de aparência muito elegante, mas isso teve muitos comentários e pessoas, consumidores, reclamando que não trava, não segura ou abre inadvertidamente. Então há uma área ali, claro, também não podemos esquecer sobre a transmissão. Por ser transmissão continuamente variável, você enfrentará os problemas típicos dessa transmissão e custos de manutenção elevados. O motor apresenta várias falhas, como ruídos de batidas e estalos nos suportes do motor. Porque toda vez que você acelera, estalo, 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 e você ouve um barulho de batida por causa de suportes do motor ruins, além disso, infelizmente, você obtém aquele barulho de chocalho, chocalho da corrente. O chocalho da morte ocorre quando a corrente de distribuição fica frouxa, podendo escorregar uma engrenagem e causar danos caros ou catastróficos ao motor. Se você está ouvindo um barulho de chocalho, como correntes de metal sendo puxadas através de uma lata de lixo ou porcas e parafusos em uma lata de metal, esse som tem sido um problema para muitos desses veículos. Problemas de transmissão, motor, elétricos e outros, você nomeia. Por onde você começa, onde você termina, simplesmente não vale a pena o incômodo. Este veículo é simplesmente muito catastrófico e, francamente, eu sugeriria algo da Toyota ou até mesmo um carro como este que estamos falando, o Mazda CX-9. Você terá mais sucesso com o Mazda.
O número 2 é este pequeno hot rod atrás de mim e, embora não seja o mais inconfiável, está relacionado à frequência e alta probabilidade de pequenos reparos, além do fato de não haver muitos desses construídos. Então, você vai fazer a manutenção corretamente e coisas quebram que não deveriam. Mas essa é a chave. Este é um carro para entusiastas. Eles são divertidos, principalmente neste formato. Estamos olhando para o Fiat 500. Especificamente, este é o modelo Abarth e é o 595, como vemos bem ali. Sim, são pequenos, animados, com um toque europeu e são hot rods velozes. Eles são divertidos de se olhar e amados por muitos devido à sua aparência compacta e sensação de dirigibilidade. Com olhos de inseto e acabamentos interessantes na frente, possuem uma dinâmica de condução única. Novamente, é a edição Abarth. E claro, eles têm essa frente de nariz realmente robusta, grandes pinças vermelhas, rodas lindas e claro, você tem os pequenos painéis de balanço quentes lá, pequenas alças de cromo e claro, olhe detalhe lá, conjunto de pontas quádruplas, duplas lá atrás e claro, mais detalhes e luzes traseiras muito legais. Eu poderia acrescentar, olhe, este tem aquele lindo pequeno teto conversível aqui com aquela linda pequena asa. Então é um pequeno veículo subcompacto de desempenho muito legal e estiloso, lindo em muitos aspectos. Pessoalmente, eu diria que, a menos que você seja um entusiasta fervoroso e realmente precise disso, não seja uma dessas pessoas que está vacilando, achando que parece fofo. Fico imaginando o que estão falando para então decidir e apostar seu dinheiro em um Fiat 500. Há vários problemas menores, como muitas reclamações sobre a suspensão dianteira. Ruídos e batidas nas juntas esféricas indicam possível desgaste, e muito disso provavelmente tem a ver com as pessoas que dirigem esses carros, tendem a dirigi-los em duas rodas, gostam de rasgar nas curvas como se estivessem saindo de moda. E claro, então você bate em lombadas e isso meio que agrava alguns dos desgastes que você vai ver em muitos desses carros e infelizmente isso é um problema. Então muitos suportes estruturais vão sofrer um impacto. Problemas de suspensão, freios é outro problema que você vai encontrar problemas com alguns dos freios. Em alguns modelos base do Fiat 500, os freios e suspensão não são os melhores e estruturalmente são fracos. Há relatos de pessoas dirigindo a 65 milhas por hora, quando de repente, ao acelerar, olham pelo cano de escape e veem fumaça branca saindo. E geralmente isso significa que o motor já era. Embora não haja muitas histórias assim, a embreagem tem sido um problema comum para esses veículos. A placa de pressão é problemática e para fazer qualquer trabalho de embreagem, mesmo em um carro barato, vai custar de 2 a 4 mil dólares. Você lida com peças que simplesmente não duram muito. Não é um veículo grosseiramente confiável, há áreas que não deveriam falhar e falham. Agora também há relatos de problemas relacionados à direção. Sim, sabe-se que a direção tem problemas. A fiação elétrica na base também é um grande problema. Muitos dos interiores também parecem ter problemas estruturais. O relógio parece... E claro, muitas pessoas comentam sobre os assentos não reclinarem ou estarem com defeito. As fechaduras das portas claramente são outro problema, certo? Com certos veículos, após a troca de óleo, os clientes estão encontrando a luz do motor ou a luz do óleo acendendo por algum motivo estranho, além de problemas para entrar, sair e trancá-los. Isso se deve à configuração multi-air e ao uso de um tipo muito específico de óleo. E se você usar algo diferente como a antiga expressão brincar por aí? O RepairPal classifica os Fiat 500 com cerca de 3,5 estrelas de 5, um pouco melhor que a maioria dos veículos europeus. A JD Powers classifica em torno de 70 de 100, indicando que não são notoriamente confiáveis. E quando falham, quebram de forma significativa. É importante estar atento ao óleo usado no motor. O pior é que você está investindo muito dinheiro em um patrimônio morto. Então, em outras palavras, uma cela de 100 dólares em um cavalo de 10 dólares. Esse tema se aplica a carros divertidos para entusiastas, mas não tanto para o público em geral.
Quero dizer claramente, a concorrência para estes são veículos como o Mercedes ou o Mini, o Smart Car, assim como falamos sobre os outros carros da BMW ou os Minis, todos estão no mesmo espaço. Se eu puder expandir e oferecer algo talvez um pouco mais robusto, talvez optar por algo um pouco mais interessante e mainstream, digamos um Mazda MX-5 ou o antigo Miata, esses são confiáveis se você quer um carro pequeno, esportivo e divertido, que é econômico e barato, essa é a sua aposta. O próximo veículo na lista é essa pequena beleza aqui, envolto em cinza. Eu amo a cor. É euro. Deveria ser construído para durar. O que você acha do Dusto Alto, né? O antigo especial da Volkswagen que estamos vendo aqui? Existem alguns problemas com esses veículos e você provavelmente vai querer se afastar deles no mercado de carros usados assim que a garantia acabar. O primeiro ano de produção foi em 2018, então a versão mais antiga está chegando na marca de 5 anos e literalmente começando a ficar sem garantia. Sim, estamos olhando para o Volkswagen, e sim, eles têm os ótimos faróis de LED, que se parecem muito com muitos produtos da Audi, lindas entradas de ar ali, e a frente também parece bastante estilosa. Eu poderia acrescentar que o veículo em geral parece bastante atraente, muito moderno, mas quadrado e robusto, não diferente dos Volkswagens modernos, neste Taos bem ali, como vemos. Você tem os belos espelhos retráteis, as pequenas maçanetas de toque único, os racks de teto e as lindas lanternas traseiras de LED. Em outras palavras, sim, o sistema de tração nas 4 rodas neste belo pequeno veículo é bastante atraente, utilitário, versátil, resistente, e eu esperaria que fosse bastante robusto. Os materiais e acabamento devem aguentar bem com o tempo. Infelizmente, alguém fez um pedido e teve que esperar porque pegaram o produto, levaram para algum lugar e então tiveram que devolvê-lo ao revendedor devido a alguns problemas. Um dos problemas era um vazamento no sistema de combustível que exalava combustível. Expor vapores de combustível abertos dentro do compartimento do motor, onde há peças elétricas e de ignição, pode ser perigoso. Sim, isso é uma receita para um grande desastre. Infelizmente, há muitos relatos de veículos morrerem e pararem ao pararem um sinal, especialmente quando muito carregados, com ar-condicionado ligado em dias quentes e ensolarados. Isso pode ser causado por problemas na unidade de controle do motor, mas é questionável por que veículos com esse tipo de defeito estão sendo liberados para circulação. Ou seja, o que eu esperaria de um Fiat 1974 ou um Chevette 1981? Não esperaria isso de um veículo europeu moderno e sofisticado com injeção de combustível. Não esperaria, mas há claros sinais de problemas de controle de qualidade aqui. Depois de 5 anos, eu pessoalmente não gostaria de arriscar manter um desses por um período significativo de tempo, e o quarto na lista dos que você definitivamente quer evitar fora da garantia é o que temos estacionado bem na minha frente agora. Isso não é um ataque direto à marca, porque acredito que a marca tem algumas transmissões muito melhores e mais aprimoradas nos últimos anos, embora esta seja uma que literalmente custará 10 braços e 3 pernas e meia quando você olhar para ela. Chegaremos a isso. Grades no estilo Rim, e a BMW é conhecida por sua frente grande e robusta. Eles também são muito atraentes. Eles se expandem. É um veículo bonito por completo. É um X535D. Posso falar sobre alguns dos problemas que você pode ver aqui. Sim, eles têm freios grandes. Serão muito caros quando começarem a desgastar os pneus, que são enormes. Lembre-se, este é um carro com tração nas 4 rodas e a BMW não permitirá que você conserte um prego no pneu. Se pegar um prego, eles não consertarão, substituirão se tiver menos de 70% de desgaste restante. Por causa de um pequeno prego, dirão que você precisa trocar os 4 pneus à prova de furos. Isso é uma conta de 3 a 4 mil dólares, dependendo do seu país. Muito caro, sim, o motor em si é fundamentalmente muito robusto, mas há tantos outros problemas acontecendo aqui. Este aqui foi muito usado e mal cuidado com várias marcas, arranhões, batidas e amassados. Há ferrugem ali também. Este carro foi usado e abusado como uma mula alugada, mas todo mundo que eu vi nos últimos anos dirigindo um BMW se sente como se fossem Michael Schumacher, tentando fazer o carro virar em cada esquina, sobre 2 rodas, e é por isso que esses carros sofrem reparos tão sérios e custos de manutenção no mercado de carros usados. O seu grande e lindo bagageiro é perfeito para transportar o alce que você caçou para fora do mato. Olhe para esses espelhos aqui, algo aconteceu ali, alguém bateu em um poste.
Eu diria que os interiores aguentam muito bem, mas até este aqui parece bem usado e maltratado. Dê uma volta, temos luzes traseiras de LED, pontas de escape ousadas nas extremidades, linhas de visão lindas, saídas de ar extras e muitos detalhes interessantes. Bem, deixe-me dar alguns exemplos. Muitos desses BMW X 5S, especialmente os Ds, costumam ter a terceira fila com a terceira fila. Eles costumam equipar e atualizar e te dar a suspensão autonivelante a ar. Então, em outras palavras, tem um compressor de ar, tem um atuador, é um sensor de altura nivelado e, claro, tem um conjunto de airbags na parte de trás que mantém o veículo elevado. Então, mesmo que você tenha muito peso na parte de trás ou esteja rebocando algo, mantém o veículo. O problema é que esses airbags eles não duram muito tempo. Eles durarão além da garantia e então precisarão ser substituídos. O revendedor provavelmente cobrará de 2 a 25 mil dólares por um conjunto de airbags. Provavelmente custaria entre 500 a 700 dólares ida e volta, além do compressor de ar. Existem relés e outras peças que podem falhar nesse sistema. Também não podemos esquecer, eu pessoalmente posso falar por experiência, né? Os injetores diesel, esses injetores piezo que eles usam e que são realmente muito caros. Eu tive um injetor, um de todos os 6 no meu 35, e o revendedor me cobrou mais de 2.500 dólares para substituir esse único injetor, peças e mão de obra. Ai. O sistema recirculação dos gases de escape, de recirculação de gases de escape em motores a diesel, fica muito obstruído e carbonizado, reduzindo o desempenho e a economia de combustível. Isso será um problema. Algumas pessoas os bloqueiam e desviam deles. Eles também têm o filtro de partículas diesel, embaixo, muito caro para trocar. Muitos caminhoneiros realmente removem e limpam os semi-reboques. Existem sistemas e processos para fazer isso, mas não tanto nesses veículos. Você ainda precisa de cerca de 6 ou 7 mil para fazer isso, pois é um diesel moderno com fluido de escape. O tanque DEF está bem aqui, com um tanque ativo que tem um aquecedor, sendo um problema proeminente e consistente. Eu tive meu X5 diesel por vários anos e passamos por 2 tanques. A BMW apenas estendeu a garantia para 10 anos e 200 mil quilômetros, cobrindo minha primeira substituição. Porém, após 2 anos, tive que colocar outra com meu próprio dinheiro, várias milhares de dólares em peças caras. Ao exceder a garantia no diesel, você está acabado, a menos que remova todo o hardware e contorne as emissões, o que é ilegal em alguns lugares, a não ser que passe por esse processo caro e demorado. Você fica literalmente preso com um problema desesperador. E o quinto é outro veículo do qual eu sugeriria manter distância. Agora, eu pessoalmente amo muitos dos Jaguares modernos, há muitos modelos ótimos, e a Jaguar percorreu um longo caminho desde a Tata Motors. Eles melhoraram muito, mais confiáveis, melhores trens de força, e literalmente você pode dirigir muitos deles diariamente porque são muito melhor construídos. Mas antigamente, o que temos aqui são alguns Jags, e eu quero fazer a você a simples pergunta, eu não sei o que eles estavam pensando com este azul. Eles estavam tentando copiar este aqui. O que temos aqui é um Jaguar de ponta, este era o XJ, e aqui temos o X-Type. E enquanto ninguém vai dizer que um Jaguar mais antigo vai ser confiável, a realidade é que o X-Type é uma bagunça. Infelizmente, eles se parecem e compartilham muitos dos mesmos temas e elementos de design. Eles se assemelham bastante ao XJ próximo. Olhe para esse tipo de farol, parece muito semelhante, claro, estilo semelhante de grade, e você realmente quase se confunde olhando para eles de frente. Até o design do capô, você tem aquela peça no meio com o pequeno gatinho na frente, a mesma coisa aqui, você tem o gatinho na frente com a peça no meio, parece muito semelhante. Então você começa a pensar, bem, eu posso ter essa aparência por muito menos dinheiro e conseguir um tipo X, bem, isso seria um problema. Claro, você tem alguns detalhes bonitos, como o cromo, claro, rodas bonitas e olhe, espelhos pequenos e simples, claro, ao que isso começa a aparecer, parece um Ford Contour talvez, Ford Mondale, sim, um pouco. E há uma razão para isso, mas sim, você também tem aquele pequeno teto solar em cima e todos os outros luxos que você esperaria de um Jaguar moderno, como vemos aqui. Este é um 2,5, claro, tipo X. Como eu mencionei, olhando aqui, temos um conjunto de pontas de escape duplas, quase como temos lá no XJ, mas este veículo não é tão bem feito, está realmente mais para representar o ponto de preço para a Jaguar. Quando eles estavam nesse ponto, eles estavam tentando fazer a transição. A Ford assumiu a posse da marca e isso é o que você obtém.
Os selos de borracha estouram por todo o lado, os interiores lembram um Ford de 15 anos atrás, com peças como maçanetas e painéis de porta roubados de carros de menor valor. O pior é o motor. Sim, havia muitas notificações. Sempre teve problemas de transmissão, mas o grande problema era o motor. Aquele motor de 4 cilindros tinha muitos problemas. O principal sendo o superaquecimento, juntas da tampa de válvulas e cozinhando internamente seu motor. Não era bem construído e tinha pouca durabilidade. Muitas pessoas estão reclamando de problemas de transmissão, especialmente mudanças bruscas. Ele escorregaria, não conseguiria fazer tudo, precisaria acelerar e então ele poderia ir. Você também tinha vazamentos na junta do cárter. Poderia realmente sair e normalmente encontraria óleo espalhado por todo o chão. Vazamento de refrigerante é uma perda persistente. Gotas de refrigerante e coisas verdes espalhadas pelo chão, ocorrendo aleatoriamente em intervalos regulares, inclusive com o radiador se dividindo, e aquele freio onde você fazia a transição das mangueiras para o sistema. No programa inteiro, como mencionei, sistemas de refrigeração, motores e transmissões ruins eram comuns. Não se pode ignorar a baixa qualidade construtiva geral. A Ford entregou um carro com um pouco de ferrugem começando a se desenvolver em algumas dessas áreas. Isso não é incomum, principalmente para um veículo que fica na garagem limpo e nunca vê a luz do dia. No inverno, então minha sugestão, se você realmente precisa ter essa peça do automobilismo britânico, moderno como este, embora este obviamente tenha sido bastante usado, também provavelmente resistirá um pouco melhor do que alguns dos X mais antigos. Até agora há alguns problemas de controle de qualidade com esses modelos, mas não quase no mesmo grau que você está encontrando no X-Type. Então o número 6 tem a ver com este veículo que está estacionado bem atrás de nós aqui. E não é apenas este veículo, é realmente qualquer BMW moderno na faixa de 2011 a 2017 que compartilha trens de força semelhantes a este carro em particular. E vamos chegar a isso. E eu vou te contar algumas das razões e algumas das áreas problemáticas. Mas vamos olhar para isso sim. Você queria um BMW de entrada barato? Muitas pessoas pensaram, ei, isso parece uma ótima ideia. Certo, errado. Eu quero dizer, você provavelmente se sentiu atraído porque tem esses faróis de olho de anjo. Eles eram LEDs, é claro. Você tinha aquele nariz frontal robusto em seu BMW e suas ótimas rodas que eles sempre espalham em seus veículos. É claro que você tem as grades de rim aqui e aquela linda pequena faixa de LED de alto brilho. Essas alças são pelo menos robustas. Há uma coisa que eu posso dizer. E os tetos solares raramente falham nesses carros. Mas olhe para trás aqui. Temos essas luzes traseiras de LED e este é X-Drive. Isso significa que é tração nas 4 rodas e é o 328 aqui. E é claro que temos um conjunto de tubos de escape lá que parece bastante sujo e com um aspecto desagradável. Veja como isso parece carbonizado e crocante. E as pessoas gostam desses, eles parecem chamar muita atenção, as pessoas se sentem atraídas por eles. São um item de venda popular para a BMW e até o interior é bem. Os reforços dos assentos resistem muito bem, o último sistema iDrive funciona bem e geralmente os interiores são ergonomicamente corretos. Mas a parte infeliz que você vai notar é que este é um 328 e muitos veículos que usam o 328 ou muitas variações disso usam um N20, é um motor turbo de 4 cilindros, é de 2 litros de deslocamento e teve alguns sérios problemas por muito tempo. Agora o atual B48 que substituiu este A é um motor muito melhor, mais confiável, mais robusto, que não vaza tanto. Resfria melhor e parece ser mais confiável, mas esta geração nos primeiros anos, de 2011 a 2013 e 2014, foi quando o impacto foi realmente sentido, em quaisquer modelos com os motores da série 28 ou 30. É aí que você vai sentir definitivamente algumas das áreas problemáticas clássicas. Sempre parecem meio que vir batendo e te ensinando uma lição de maneiras. O N20 teve muitos problemas. Solenoides VANOS e um ponto de falha no sistema de tempo variável de válvulas. No final das contas, desempenho lento em altas velocidades ou problemas de marcha lenta podem indicar problemas de dirigibilidade, com problemas de vanos e vazamentos na junta da tampa de válvulas. Eles não são uma área bem construída e definitivamente começarão a receber grandes investimentos. Você enfrenta problemas com bombas de água e termostatos. Eles vão vazar refrigerante constantemente, então você precisará ficar atento a esses tipos de reparos. Basta verificar na ECS ou em outras lojas de peças de reposição que vendem kits completos de vedação de mangueira. Ou seja, você poderia gastar $15.000 com $2.000 apenas em materiais e ainda teria que tentar vedar o motor novamente.
Mas os problemas não terminam aí, há outros. Você também obtém os infames vazamentos de vedação na caixa do filtro de óleo, porque tem o resfriador de óleo que vai para a caixa e a caixa se fixa no motor. Existem dois conjuntos de anéis de vedação ou juntas complicados e eles vazam em ambas as extremidades. Você pode vazar refrigerante, óleo ou apenas misturar. É apenas uma cena ruim? Também o infame barulho de chocalho da corrente de distribuição presente em algumas gerações mais antigas. Alguns designs de rampas são ruins e o sistema de temporização não foi construído para durar. Você pode começar a ouvir barulho de chocalho e corrente, como mencionado antes sobre o Nissan. Se ouvir um chocalho ou se a marcha lenta ficar irregular, significa que a corrente está ficando frouxa. Se a corrente está frouxa, provavelmente é porque os tensionadores não estão funcionando, ou os guias e as rampas são de um plástico ruim que falha, podendo fazer com que ela pule uma engrenagem. Se a corrente pular uma engrenagem, pistões e válvulas baterão juntos, resultando em um conserto de motor de $5.000 ou uma substituição de $15.000. Se você não teve esses problemas nos primeiros 5 anos, encontrou um BMW relativamente confiável, mas fora da garantia, com algumas milhas, algumas áreas-chave causarão dor de cabeça. Como alternativa, sugira um carro mais novo, de 2018 ou mais recente com o motor B48, se precisar de um BMW. Ou até mesmo vá com algo um pouco mais simples ou mais confiável, como este Lexus 350 aqui. Temos um pequeno cabriolé ou conversível, vá com o sedã ou o coupé, mas de qualquer forma, este é um veículo muito mais confiável em uma classificação similar e você vai ter muito menos problemas. E este carro literalmente durará mais de 300 mil quilômetros. O próximo carro é este pequeno hot rod branco. O que nós realmente temos aqui? Bem, todo fabricante tem seu carro de preço baixo e eu diria que para a GM ou Chevy, neste caso é isso, mas vamos dar uma olhada assim. Nós temos um Chevy e sim, eles têm essa frente elegante, quase como a Dodge tem o 200. Esses caras têm isso sim, eles têm ótimas pequenas rodas em suas pequenas ligas, lindos pequenos espelhos que quase parecem um espelho de Honda Civic. Claro que você tem esse lindo toque com acesso de um toque sem teto solar em cima para mais um toque único para entrar na parte de trás. Olhe em volta aqui, olhe para essas grandes e volumosas luzes traseiras. É um Cruze da Chevy e é a edição Premier. Parece bastante médio, nada demais para se falar, mas é o que você esperaria de um carro de entrada, mas carros de entrada baratos são ótimos quando são baratos e não quebram. Mas pense nisso dessa maneira. Sim, você consegue um carro barato que continua e continua e continua, isso é bom, mas e um carro barato que algo importante vai, uma transmissão, um motor... É quando você basicamente joga o carro fora e então, após a garantia, você quase garantiria ver um problema aqui. Há muitos problemas consistentes com este modelo em particular. Vamos entrar em alguns detalhes e explicarei. É por isso que não vale a pena comprar esses veículos fora da garantia, pois provavelmente você acabará descartando. É literalmente um jogo de roleta russa, porque alguns problemas são problemas de refrigeração. Algumas pessoas estão reclamando de fumaça saindo debaixo do capô ou dentro da cabine, podendo ser um núcleo de aquecedor ou apenas o cheiro de anticongelante no veículo. Feio. E quanto à transmissão, claro que sabemos que as transmissões são uma das partes mais caras em qualquer veículo e, infelizmente, há muitas pessoas reclamando sobre esses veículos, escorregando, hesitando, dando trancos, mudando de repente, não engatando de todo e geralmente isso significa uma substituição completa. Uma nova transmissão para um carro como este pode custar de 3 a 5 mil dólares em peças e mão de obra, especialmente se você é de uma região onde as concessionárias cobram caro. Outro grande problema que preciso mencionar são os problemas elétricos. Algumas pessoas tentam ligá-lo e ele não liga, e há gremlins elétricos por toda parte. Alugamos um desses em Las Vegas há alguns anos. Ao abrir a porta, dava para ver que ela caía cerca de 1/4 a 3/8 de uma polegada, revelando que a integridade estrutural do corpo não era tão boa. Esses veículos não são tão bem construídos. E ainda há a questão dos motores óbvios. Os motores são onde você pode descartar um veículo se um deles explodir. Substituir custará de 5 a 8 mil dólares, então qual é o ponto? Após 5 anos, o próprio veículo não valerá isso, não terá esse valor vinculado a ele. Então, você pode muito bem levar este carro direto para o ferro velho. E o problema são problemas comuns, seguram pistões.
Em resumo, as pessoas reclamam de motores jorrando óleo, a luz do motor de verificação piscando ou ruídos estranhos, o que geralmente indica um problema comum de buraco no pistão nesses carros específicos, mencionado por muitos proprietários. Resumindo, não há mais piora da compressão. Um motor praticamente descartável, pois se você faz um furo no pistão, compromete a compressão, tornando o motor sucata. Infelizmente, esse é um problema comum com alguns Chevy Cruises. Em vez de comprar um Chevy Cruze, talvez compre um Acura Integra novinho em folha. Baseado no Civic, é garantido que funcionará por muito tempo. Não é tão caro, o preço é acessível e a durabilidade é superior a qualquer produto da GM. Aqui está o próximo desastre da minha lista, que não recomendo para ninguém. Há problemas demais com esses veículos e o que estamos olhando aqui? Sim, eles têm um ótimo sistema de tração nas 4 rodas, mas há muitos problemas que eu não tocaria sem ter garantia em vigor. É prático, muitos consideram ótimos. Por quê? Você tem um hatchback Subaru Impreza. Há muito espaço para todas as suas pessoas, amigos, cachorros e bagagens aqui atrás. É claro que é um produto Subaru meio esportivo e prático. Sim, você tem pequenas alças bobas e, claro, muitos detalhes ótimos, mas é um veículo simples. Sim, você tem esses pequenos flares aqui e aqui, rodas de liga leve, e olhe para esses faróis aqui neste Subaru. Ótimo pequeno veículo do ponto de vista da praticidade, mas não um ótimo veículo do ponto de vista da confiabilidade. É uma transmissão de borracha variável contínua que a Subaru simplesmente não desiste. Agora, por que isso? Bem, eles são mais leves, mais baratos e, além disso, a melhor coisa é que mantém as RPMs baixas por um período mais longo, o que, em outras palavras, significa que você vai obter uma melhor economia de combustível. Então é tudo sobre direitos de se gabar e tudo sobre reduzir os números para os ambientalistas e também para satisfazer os funcionários do governo e todos esses outros bobos que querem ter um veículo para dizer que estamos fazendo nossa parte para obter a melhor economia de combustível possível. Então, quais são os outros motivos pelos quais eu não recomendaria um desses veículos fora da garantia? Bem, vamos dar uma olhada. Enquanto você pode esperar problemas com o sensor de oxigênio, que tal os cabos de vela, luzes de verificação do motor por causa dos sensores de NOx? E que tal os problemas no sistema de refrigeração e os vazamentos que você esperaria deste veículo? E também não podemos esquecer das válvulas recirculação dos gases de escape, também não podemos esquecer dos motores, consumo de óleo e basicamente motores que não duram. Qualquer pessoa que eu conheço que teve um Subaru Impreza precisou fazer algum tipo de troca de motor em algum ponto. Quase todos esses são bons para poucos quilômetros, os motores simplesmente não duram. Os motores de 4 cilindros opostos dos Subarus não são tão bem construídos. É quase certo que você precisará substituir o motor se quiser mantê-lo por muito tempo após a garantia. Conheço donos de Forester, WRX STIs, WRX padrão e Imprezas básicos, e quase todos tiveram sérios problemas no motor em algum momento. Então, transmissões ruins, motores elétricos, vazamentos de refrigerante, sensores O2 e similares. Não recomendo esses veículos. Talvez seja melhor considerar um Audi A4. Se puder acreditar, eu teria este veículo. Ou para maior confiabilidade, opte por um Toyota Camry ou até mesmo um Corolla. A próxima grande falha é uma que você provavelmente também não quer ter. Especificamente de 2011 a 2015 é onde você realmente acerta o ponto ideal. E isso é um pequeno carro bem atrás de mim aqui. O que é isso? Bem, sabemos que é um Kia. Podemos ver bem ali. Olhe para a grade. Sim, você tem arte em pedra que protege a pintura. Infelizmente, existem outros problemas maiores. Há os ótimos espelhos e o pequeno detalhe em cromo ali. Olha, você até ganha uma pequena asa ali, e este é o Optima da Kia EX Gasoline Direct Injection. Especificamente, claramente olhe toda aquela sujeira nos tubos de escape. É claramente um problema com um pouco de carbono extra, mas há um problema maior do que apenas um pouco de carbono. Sim, você tem ótimas rodas de liga leve, belo detalhe. Não vou mentir, aquele para-brisa parece bastante interessante lá em cima e faz isso, aquele vidro grande na parte de trás. Há partes deste carro que parecem muito interessantes, com aquele aerofólio na parte de trás, e a forma geral parece muito contemporânea. No entanto, há problemas significativos, incluindo elétricos e de transmissão. Em 2011, muitos clientes reclamaram sobre problemas de troca de marcha na transmissão.
era ajustável e reparável com um pequeno flash no revendedor, mas nem todos consertaram dessa maneira. E mais importante ainda, o grande problema são as falhas catastróficas do motor que você está vendo em muitos clientes. Um triste estado de coisas com muitos dessa geração. Os motores que você encontrará em muitos desses veículos eram conhecidos por simplesmente explodir catastroficamente, e muito disso está relacionado a batidas de biela. Você começaria a ouvir a batida. Se o motor estiver batendo, você pode ver fumaça, a luz de advertência acender e em seguida o motor travar e não reiniciar. Em alguns casos, o carro pode até pegar fogo à beira da estrada. Infelizmente, até ouvir a sirene. Sim, eles já estão vindo porque há um Kia pegando fogo agora. Essa é uma das áreas problemáticas com alguns desses Kia Optimas. Infelizmente, há alguns problemas significativos. Eu não gostaria de mexer em transmissão, motor ou elétrica. O que sobrou... Talvez eu compre um Honda Accord em vez disso, próximo carro que você literalmente não quer comprar. Em breve, teremos a primeira geração do Tesla Model S, como podemos ver aqui. Eles são os pioneiros dos carros elétricos, trazendo essa tecnologia para o mainstream, mesmo com outras marcas alegando o mesmo. O Roadster e o Model S da Tesla oferecem opções diferentes e inovadoras, mas com preços elevados. Quanto aos possíveis problemas com o Model S, apesar dos faróis legais e do estilo da grade, algo pode ser percebido de imediato. Este é o estilo mais antigo do Model S por causa da grade frontal. Os novos são bem diferentes, com grades de estilo garfo de arremesso e rodas de liga que parecem muito intensas. As versões mais recentes têm uma câmera ali. Pequenos toques de cromo agradáveis, adoro esses espelhos e como eles se dobram. Maçanetas nem sempre abrem e fecham completamente, um problema, muito vidro em cima, manutenção cara se falhar. Belos LEDs, marca registrada da Tesla. Muitos detalhes em cromo, parece ótimo, mas água nas luzes. Esse é um dos problemas, o acabamento e a montagem. Existem lacunas de painel que não são uniformes. Ao longo do caminho, observe as maçanetas. Esta está mais baixa que a outra. Há áreas problemáticas, problemas de alinhamento e a pintura nem sempre foi considerada a melhor. Além disso, a manutenção não é das melhores, e os interiores, apesar de únicos, não possuem necessariamente a melhor qualidade. Infelizmente, há muitos problemas que você encontraria. Com esses, você já viu caras na internet falando sobre baterias com defeito por causa de sistemas de ar-condicionado vazando água na bateria e causando curto em tudo. Isso é um problema. Problemas de direção, problemas de alinhamento por causa do peso do veículo pressionando aquele sistema, portas elétricas, o sistema de painel centralizado que controla tudo tem sido conhecido por apresentar muitos defeitos nesses veículos, maçanetas como você nomeia, onde começa e termina, cinto de segurança do lado do motorista não funcionando corretamente, que tal o freio de estacionamento na traseira? Esse é outro problema que tem sido conhecido por aparecer de vez em quando, bem como a perda de direção assistida, e fica realmente difícil de manipular, os limpadores de para-brisa não funcionando corretamente, o espelho. Os carros elétricos não estão necessariamente prontos, pois são essencialmente computadores sobre rodas, com grande potencial para problemas. Muitos desses problemas surgiram nas primeiras gerações, mas tendem a melhorar com o tempo. Outro ponto a considerar. Este é um 2015. Se você voltar para os modelos de 2013, você tem que pensar agora que você está naquela idade de 10 anos. Bem, a Tesla só dá garantia por tanto tempo, sabe? Essas baterias só são boas por cerca de 10 ou cerca de 12 anos, e então você tem que gastar cerca de 20 a 30 mil dólares para substituir suas baterias, como você gostaria de comprar esse carro. E então ele só te dá mais alguns anos, e então você tem que pagar essa grande conta. Não é realmente um bom negócio. Então é por isso que você provavelmente não quer comprar um desses usados no mercado de segunda mão. Se você realmente precisa ter um, o modelo 3 provavelmente apresenta um bom desempenho. Entre na versão de desempenho ou até mesmo em um Porsche Taycan, e aqui está o próximo erro catastrófico. O que estamos olhando aqui claramente parece ótimo, mas não funciona tão bem. E há várias razões pelas quais você não vai querer manter este veículo por muito tempo. Em suma, é por isso que ele está em um estacionamento de carros agora, pois o dono anterior só queria se livrar dessa sucata e seguir adiante. Estamos olhando um 2017. Isso mesmo, então a garantia expirou alguns anos atrás e eles provavelmente perceberam que este carro era apenas uma bagunça. Eles não queriam se envolver nisso e era hora de trocá-lo por algo mais confiável ou responsável como um Toyota.
Alguém, em algum lugar ao longo do caminho, achou isso fofo e decidiu: ei, eu quero comprar isso. Esses veículos têm recursos cativantes, por isso as pessoas estão comprando-os. Faróis interessantes. São muito legais, eu diria, na dianteira. Se você curte SUVs, esses são ótimos. O capô dianteiro tem detalhes no estilo prato. As rodas de liga leve são belas e os freios são decentes o suficiente para desacelerar este monstro da velocidade. Claro, racks de teto para transportar aquele colchão de percevejo para um lixão bem aqui. Você tem uma pequena traseira elegante. Olhe para os quadris deste, sim. Definitivamente parece um pouco esportivo daí. E estamos lidando com um Santa Fe da Hyundai. E claro, esta é a versão esportiva. 2.0 T Out, e é a tração nas 4 rodas. Olhe para o tubo de escape ali. Isso significa que há muita porcaria saindo do tubo de escape. Claro, desça pelo lado, sim, eles têm alguns detalhes ótimos. E veja, painéis de balanço bem acentuados. O interior parece elegante e bem montado, mas isso é apenas parte da história. É de conhecimento geral que a Hyundai e a Kia enfrentaram problemas significativos recentemente. Grande parte disso relaciona-se aos motores, com milhões de veículos recolhidos para reparos, reformas e trocas de motor, mas vamos falar sobre alguns problemas específicos que você encontrará no Santa Fe Sport. O acionamento falho do airbag é um dos principais problemas em veículos envolvidos em colisões. Também temos outros problemas, como a tinta exterior descascando. Quero dizer, claramente aqui você pode ver que pode ter havido algum dano anterior, mas não é um fenômeno incomum ter algum efeito de tinta descascando aqui. Você também tem alguma tinta descascando nas rodas e simplesmente não é um veículo que aguenta muito bem. Você coloca uma pequena marca nele e de repente a tinta começa a descascar e a próxima coisa que você tem é um trabalho de pintura realmente muito feio. Muitos motores de 4 cilindros tendem a usar um pouco mais de óleo, eles tendem a trabalhar um pouco mais do que seus irmãos maiores, os V6 e os V8, onde normalmente estão funcionando a um RPM mais baixo para fazer a potência que eles conseguem. O torque, os motores menores geralmente agora são turboalimentados, de alta rotação e como resultado muitas vezes vão usar um pouco mais de óleo, consumir o óleo, as rotações estão altas, o óleo está se movendo, fazendo um trabalho mais duro, aquecendo e, claro, uma quebra acontece e é quando encontramos o óleo começando a degradar e então a queimar pelo escapamento e então esses veículos são conhecidos por alto consumo de óleo, mas não apenas por causa desse fenômeno de um motor de 4 cilindros. Estes são exclusivamente de alto consumo de óleo. Mais problemático que o consumo de óleo, estamos falando sobre falha do motor e outro grande problema: fragmentos de óleo do motor. Isso mesmo, partículas metálicas no óleo, porque isso tem sido um grande problema. Os mais antigos, de alguns anos antes, são conhecidos por falhas catastróficas, onde o óleo está contaminado com partículas metálicas. Essas partículas metálicas vieram, em muitos casos, do processo de usinagem que perfurou peças do virabrequim e da extremidade inferior. As partículas metálicas acabam fluindo através do óleo e depois acabam em lugares que impedem o óleo de fazer seu trabalho, que é resfriar a parte inferior do motor e que, claro, naturalmente resulta em uma batida de biela, porque agora temos a parte inferior do motor, os mancais principais da biela do virabrequim não estão recebendo todo o resfriamento e lubrificação de que precisam e então, no final, isso apenas significa que eles ficam superaquecidos em pontos quentes. Eles desenvolvem desgaste precoce e excessivo, resultando em motores que podem bater, chacoalhar, estrondar e, em casos piores, pegar fogo. De fato, muitos desses veículos queimaram à beira da estrada devido aos motores problemáticos encontrados sob o capô. Alto consumo de óleo não significa apenas batida de motor na frente, mas também pode significar a perda do veículo. Uma perda total e, pior ainda, as pessoas tiveram suas finanças, vidas e bem-estar prejudicados por alguns desses veículos. Há também outros problemas como hesitação do motor ao acelerar. Ninguém deseja esse cenário, né? Você quer acelerar e ir bem, mas isso pode ser problemático, assim como o alto custo das peças e manutenção do turbo a longo prazo. Não gostaria de manter um veículo com problemas conhecidos no motor, transmissão, consumo excessivo de óleo ou dirigibilidade ruim após a garantia expirar. Ao invés dessa picape, eu optaria por um Toyota 4Runner, um Lexus RX350 ou mesmo um Honda Pilot como este. Muito melhor, mais seguro, mais confiável e garantido para durar. Dito isso, confira, você vai adorar.
alguns dos veículos mais confiáveis devido aos motores que possuem. Você vai adorar esse vídeo. Ele vai te ajudar muito se estiver procurando um novo veículo. Espero ver todos no próximo. Te pegaremos em breve. Tchau, tchau.